Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu mais novo curso da Inove. Para quem ainda não me conhece, eu sou Laíse Maris, advogada, tenho mestrado em Direito pela Universidade Federal da Bahia e sou professora universitária nas áreas de Direito Processual Civil e Prática Jurídica há 9 anos. E agora vou ter o prazer de te acompanhar nesse curso de formação sobre recursos e impugnação de decisões judiciais no processo civil. Um assunto de extrema importância para os advogados e, na verdade, para todos os profissionais que atuam no processo. Dominar essas ferramentas, o momento certo de usá-las, qual recurso usar em determinado caso e como apresentá-lo da forma correta, pode tirar o seu cliente de uma situação de desvantagem para uma vitória processual. Tenho certeza que esse curso vai ser muito proveitoso. Vamos começar? Parte 1: Decisões judiciais e conceito de recursos. Os recursos são instrumentos processuais que nós utilizamos contra decisões judiciais. Já já, quando a gente falar do conceito, eu vou me aprofundar mais. Mas antes disso, eu sempre gosto de revisar com vocês o que são as decisões judiciais, quais são os tipos de decisões judiciais, porque conhecer cada uma delas é essencial no momento de selecionar qual recurso é cabível para cada situação. Para falar sobre as decisões no processo civil, nós precisamos lembrar da estrutura do poder judiciário, que se dividem, que se divide em órgãos singulares e órgãos colegiados, ou juízos singulares e juízos colegiados. Os juízos singulares são aqueles em que o processo é presidido por somente um juiz, como as varas cíveis, que só tem um juiz para cada processo. Mesmo que naquela vara tenha um juiz titular e um substituto, cada um deles vai atuar no processo sozinho. Os dois não atuam no mesmo momento. Já os órgãos colegiados, como o próprio nome já diz, são formados por um grupo de juízes que vão atuar ao mesmo tempo naquele determinado processo, mesmo que tenham funções diferentes, como tem a do relator. Então, órgãos singulares, aqueles presididos por um só juiz, quando um juiz atua naquele determinado processo sozinho, de forma autônoma. E órgãos colegiados, quando aquele processo é submetido a um colégio, a um grupo de juízes, como é o caso dos tribunais de justiça, dos TRFs, dos tribunais superiores, do STF. Dito isso, cada um desses órgãos profere determinados tipos de decisões judiciais. Nos órgãos singulares são proferidas sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Vamos ver cada uma delas. Os despachos são decisões sem conteúdo decisório, por mais estranho que pareça. São decisões que têm um caráter mais administrativo, determinando a prática de atos de andamento ao processo, e não tem relação com o que está sendo exatamente discutido naquele caso. Você já deve ter ouvido o termo despacho de mero expediente, que são essas decisões justamente de natureza mais administrativa. Por exemplo, determina a intimação de uma das partes ou inclua esse processo na pauta de audiências de instrução, certifique se um ato processual foi praticado num prazo,
Então, veja que são situações que não trazem exatamente vantagens ou desvantagens para nenhuma das partes. É meramente administrativo. Já as sentenças são decisões judiciais que, com base nos artigos 485 ou 487, encerram aquela fase processual. Para quem não lembra, os artigos 485 e 487 falam das hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito e extinção do processo com resolução do mérito. Então, para ser uma sentença, são necessárias duas coisas. A primeira coisa é estar dentro de uma daquelas hipóteses de extinção sem ou com resolução do mérito e encerrar aquela fase processual. Se a decisão preenche esses dois requisitos, que são cumulativos, a gente chama ela de sentença. E eu deixei para falar das decisões interlocutórias por último, porque elas são o que sobra. Se não tem conteúdo de sentença e encerrou aquela fase processual, não é sentença. Se não é uma decisão com esse cunho mais administrativo para dar andamento ao processo, não é despacho. Então, sobra a classificação como decisão interlocutória. Por exemplo, o deferimento ou o indeferimento de uma prova requerida pelas partes, a concessão ou não de uma tutela provisória, a decisão que determina a emenda da petição inicial. Veja que são situações que têm efetivamente um conteúdo decisório, trazem algo de relevante para o processo, que não apenas o seu andamento, mas também não tem conteúdo de sentença, nem está encerrando aquela fase processual. Então, o que sobra são as decisões interlocutórias. Já nos órgãos colegiados, nós temos os seguintes tipos de decisões. Também teremos os despachos, tá? Quando for uma decisão eminentemente administrativa, de mero expediente, também existem os despachos lá no âmbito dos tribunais. E temos também os acórdãos. Como esse próprio nome já diz, né? Acórdãos lembra acordo, acordo lembra uma decisão coletiva, certo? Então, acórdãos são decisões proferidas por um grupo de julgadores. Então, quando a decisão tem esse caráter coletivo, de representar a decisão de um grupo de pessoas, nós chamamos de acórdãos. E a regra nesses órgãos colegiados é que os processos realmente sejam julgados coletivamente. Falando de recursos, né, que é o nosso assunto aqui, quando um recurso é apresentado para um órgão hierarquicamente superior, e espera-se que seja julgado por um grupo ali de magistrados. É aquela ideia, 3 vão julgar melhor que um. Entretanto, é muito mais demorado e custoso discutir e julgar todas essas decisões de forma coletiva. Então, o legislador trouxe a possibilidade de, em determinados casos, somente um desses julgadores proferir a decisão. Essa possibilidade não é uma novidade do CPC de 2015, mas também está prevista nele no artigo 932. Então, todo processo, todo recurso, quando chega no tribunal, vai ganhar um relator, que é alguém que faz parte daquele órgão colegiado e que vai ser designado para ser uma espécie de administrador daquele processo. E esse relator, além de emitir o relatório, para que os seus colegas conheçam o processo e profiram seus votos, ele também tem autorização para proferir algumas decisões de forma autônoma, sem depender de discussão ou do voto dos seus colegas, ou do voto dos seus colegas. Por exemplo, se as partes fizerem acordo com o processo lá no tribunal,
esse relator, de forma autônoma, pode homologar esse acordo. Esse relator pode deferir ou indeferir uma tutela provisória, pode julgar os requisitos de admissibilidade de um recurso, pode até mesmo julgar o mérito quando houver precedentes obrigatórios semelhantes àquele caso colocado em juízo. Com isso, o julgamento acaba se tornando mais simples e mais ágil. E a essas decisões, que são proferidas somente pelo relator e não em grupo pelos julgadores, nós chamamos de decisões monocráticas. Então, no âmbito desses órgãos colegiados, nós temos os despachos, os acórdãos, quando são decisões proferidas em grupo, e as decisões monocráticas, que são aquelas proferidas somente pelo relator, nas hipóteses do artigo 932 do CPC ou nos demais casos que a lei trouxer, pelo relator, nas hipóteses do artigo 932 do CPC ou nas demais hipóteses que a lei trouxer expressamente. Depois de revisar os tipos de decisão judicial, o que é essencial para falar sobre recurso, vamos agora retomar o nosso assunto principal. Recurso é um instrumento processual utilizado para impugnar uma decisão judicial, provocando seu reexame com vistas a obter, na mesma relação processual, a reforma, a invalidação, o esclarecimento, a correção ou a integração do julgado. Esse é um conceito bem completo de recursos e agora nós vamos nos aprofundar parte por parte. Então, o recurso é um instrumento processual, um ato praticado no processo, utilizado para impugnar uma decisão judicial. Impugnar algo significa se voltar contra aquilo. Então, a gente só vai recorrer contra uma decisão quando ela for desvantajosa para o nosso cliente, ou quando ela deixar alguma brecha. Já já vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Então, o recurso sempre vai ter o objetivo de apontar algum problema naquela decisão judicial. De alguma forma, a gente não concorda com aquela decisão. Foi desvantajosa para o nosso cliente ou não está adequada do ponto de vista formal, digamos assim. O recurso também traz a ideia de reexame da decisão judicial. Então, a gente não gosta daquela decisão e precisa que ela seja reexaminada por um outro órgão, um órgão hierarquicamente superior. Com vistas a obter na mesma relação processual, porque eu destaquei isso? Os recursos são sempre apresentados no mesmo processo. Eu falo isso porque existem outros meios de impugnação de decisões judiciais que acontecem em outros processos, como a ação rescisória, mas os recursos não. Os recursos são apresentados naquela mesma relação processual onde a decisão judicial foi proferida. Inclusive, a gente até relaciona a coisa julgada ao momento processual em que não cabe recurso, justamente porque se ele não puder ser apresentado naquela mesma relação processual, não é, então, um recurso. A reforma, a invalidação, o esclarecimento, a correção ou a integração do julgado. Nós podemos dizer que esses são os objetivos de um recurso. Então, sempre que você apresentar um recurso, vai ter uma dessas finalidades. Pode até ter mais de uma, mas sempre vai ter pelo menos uma delas. Como na petição inicial, que você faz um pedido, aqui no recurso você também vai ter um objetivo, você também vai fazer um pedido recursal, digamos assim. E esse pedido recursal vai ser sempre um desses: reforma, invalidação, correção, esclarecimento ou integração daquela decisão judicial. Vamos ver melhor sobre cada um deles. Mas antes disso, vamos falar quem são as pessoas envolvidas num recurso.
Como eu coloquei aí na tela, nós temos as figuras do recorrente e do recorrido. O recorrente é aquele que apresenta o recurso. Então, quem recorre é o recorrente. O recorrido é aquele contra quem se apresenta o recurso. Então, apesar de no recurso você impugnar a decisão judicial, você vai recorrer contra a outra parte, que é aquela que se beneficia da decisão judicial. Então, recorrente e recorrido. E essas posições não se confundem com autor ou réu do processo. Se a decisão for desfavorável para o réu e ele recorrer, ele vai estar sendo recorrente e o autor vai estar sendo recorrido. Se a decisão for desfavorável para o autor e ele recorrer, ele vai estar sendo recorrente e o réu vai estar sendo o recorrido. Então, as posições que as partes ocupam no processo apresentado lá na petição inicial não necessariamente correspondem à posição que elas ocupam no recurso. O réu pode ser recorrente, pode ser recorrido, o autor pode ser recorrente, pode ser recorrido. No mesmo processo, nós podemos ter mais de um recurso, podemos ter agravos de instrumento naquele processo, mais de um, em que uma das partes em determinado recurso vai ser recorrente, em um outro recorrido. Na sentença, o réu pode ser recorrente, o autor pode ser recorrente. Posteriormente, num recurso especial, o réu pode se tornar o recorrente também. Não confundir essas posições. E essas nomenclaturas também podem sofrer variações de acordo com cada recurso. Então, na apelação, vocês vão ver que nós temos o apelante e o apelado. Nos embargos de declaração, o embargante, o embargado. No agravo, o agravante, o agravado. Mas sempre com essa ideia por trás, que um é a pessoa que recorre e outra é a pessoa contra quem se recorre. Agora, voltando aos objetivos dos recursos. O primeiro objetivo, ou seja, o primeiro pedido que você pode utilizar o recurso para fazê-lo, é o pedido de invalidação de uma decisão judicial. A gente pede a invalidação, a nulidade de uma decisão judicial quando essa decisão tem o que a gente chama de erro improcedendo. Esse é um termo em latim que significa um erro de procedimento. Então, é quando aquela decisão tem um problema formal, quando aquela decisão tem algum defeito do ponto de vista formal. Pode ser um defeito interno daquela decisão, por exemplo, uma decisão que não foi devidamente fundamentada, não tem fundamentação. A lei determina que as decisões devem ser fundamentadas. Então, a gente pode alegar que aquela decisão tem um erro de procedimento, um erro formal, por não ter sido devidamente fundamentada. E também pode ser um defeito externo, que não esteja exatamente na decisão judicial, mas que contamine ela. Por exemplo, o juiz proferiu uma sentença sem dar oportunidade às partes de produzirem provas. A decisão foi desfavorável para uma delas, no caso, o autor se sentiu prejudicado por cerceamento de defesa, por não ter tido a oportunidade de produzir provas, e acredita que aquela decisão, então, é passível de nulidade, porque ele não teve no processo a garantia aí da ampla defesa. E aí, por uma ofensa à ampla defesa e não ter tido a oportunidade de produzir provas, ele acredita que aquela decisão está, então, formalmente contaminada. Nesse caso, ele vai apresentar o seu recurso. Fundamentá-lo, e o pedido vai ser que aquela decisão seja anulada, invalidada. Já o pedido de reforma surge quando aquela decisão, do ponto de vista formal, está até correta,
mas eu discordo do conteúdo daquela decisão, que é o que a gente chama de erro injudicando, que é o erro de julgamento. Então, eu entendo que o juiz julgou mal. Julgar mal, julgar contra o meu cliente. Então, tive lá uma decisão desfavorável ao meu cliente e discordo do conteúdo dela. Ela pode estar ok do ponto de vista formal, mas entendo que o conteúdo não foi adequado, o juiz não julgou bem, discordo do julgamento que ele deu àquele caso. Então, posso apresentar um recurso e o objetivo do meu recurso vai ser a reforma daquela decisão. Não é caso de invalidar aquela decisão por ela ter um defeito formal, mas do tribunal reconhecer que aquele não foi o julgamento mais adequado para aquele caso e reformar aquela decisão. E esses dois pedidos são os principais na maioria dos recursos. Já os pedidos de esclarecimento, integração ou correção das decisões, apesar de poderem ser feitos em qualquer recurso, são pedidos que estão diretamente relacionados a um recurso chamado embargos de declaração. Os embargos de declaração são um recurso utilizado para indicar contradição ou obscuridade em uma decisão judicial, que aí é o caso da gente pedir um esclarecimento daquela decisão judicial. Pode ser usado também no caso de omissão na decisão judicial, e aí nós podemos pedir a integração daquela decisão, ou para indicar um erro material ocorrido na decisão. E aí, nesse caso, a gente pede a correção. Nós vamos ter uma aula só sobre embargos de declaração e vamos retomar cada uma dessas possibilidades e cada uma dessas consequências em relação ao pedido recursal. Então, recapitulando, os recursos são utilizados para se voltar contra uma decisão judicial para que ela seja reexaminada com o objetivo de invalidá-la ou reformá-la, principalmente, são os objetivos principais, mas em alguns casos também esse recurso pode ter o objetivo de correção, integração ou esclarecimento.